Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar nessa videoaula as ideias relacionadas ao zero ou à raiz de uma função do segundo grau. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos onde revisamos conceitos fundamentais da matemática. O que é uma função polinomial de segundo grau? Retomando então aqui a ideia. A função polinomial de segundo grau é toda função no formato f de x igual a ax ao quadrado mais bx com a diferente de zero. Por exemplo, na função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4, nós temos que o valor de a é igual a 1, pois é o elemento neutro da multiplicação, que multiplica o x ao quadrado. O valor de b é igual a 3 e o valor de c menos 4. E o que é a raiz, então, de uma função de segundo grau? A raiz de uma função de segundo grau é o valor do x, de tal forma que a função, ou seja, o f de x, seja igual a zero. E para obter estas raízes, reais ou não, nós utilizamos as expressões delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac e x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Isso tomando como referência a função modelo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Por exemplo, determinar se existir as raízes reais da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Ora, para que eu determine as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4, eu devo levar em consideração as duas expressões definidas anteriormente. E no caso, para que eu aplique estas expressões, eu devo localizar na função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4, qual é o valor de a, que já vimos é igual a mais 1, qual é o valor de b, que também já identificamos, é mais 3, e qual é o valor de c, no caso, menos 4. Isso nos permite, a partir do momento que eu conheço a, b, c, encontrar o valor do discriminante delta, que é o valor do b ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que no caso é mais 1, vezes o valor de c, que no caso é menos 4. Ora, 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. 9 mais 16, delta, o discriminante delta é igual a 25. 25 é positivo, logo, existe raízes reais da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Conhecendo delta, x, que é menos b, portanto, menos o mais 3, mais ou menos a raiz de delta, portanto, mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes o valor de a, que é igual a 1, então x será menos o mais 3, menos 3, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, 2. Isso, então, nos permite obter dois possíveis valores para x. O primeiro valor, que vamos chamar aqui de x1, é o menos 3 mais 5. A soma de menos 3 mais 5 dividido por 2. Menos 3 mais 5 é igual a mais 2, que dividido por 2 é igual a 1.
Então, o primeiro valor de x é igual a 1. Um segundo valor de x é dado por menos 3 menos 5 sobre 2. Menos 3 menos 5, soma de 2 negativo, continua negativo, menos 8 sobre 2, portanto, menos 4. Portanto, as raízes da nossa função são 1 e menos 4. Vejamos um novo exemplo. Determinar se existir as raízes reais da função f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Para determinar as raízes de uma função de segundo grau, temos que aplicar as expressões. A primeira, delta, igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac e x igual a menos o valor de b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Bom, então, primeiro identificando o valor de a em x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a mais 1, b mais 8 e c mais 16. Aplicando então a fórmula do delta, do discriminante, delta igual a b ao quadrado, portanto 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica 16. Delta, portanto, igual a 8 ao quadrado, 64. 64 menos 4 que multiplica 1 vezes 16, menos 64. Delta, portanto, igual a 0. Como delta é igual a 0, a nossa função tem raiz, só que na segunda parte da expressão, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Como delta é igual a 0, a nossa expressão acabará ficando que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes a. A raiz de 0 é 0. Somar ou subtrair menos b a 0 não altera o valor de b, portanto, x será apenas menos b sobre 2a. Então, nós temos, no caso, apenas uma raiz real, ou duas raízes reais e iguais, e dado por x, no caso da nossa função, menos o mais 8, portanto, menos 8, sobre 2 vezes 1. Então, x igual a menos 8 sobre 2, x igual a menos 4. Então, a raiz da função é x igual a menos 4. Vejamos um terceiro exemplo. Determinar se existir as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. Para determinar essa raiz, vamos identificar os coeficientes a igual a mais 1, b igual a mais 3 e c igual a mais 4. Calculando o delta, nós temos que delta é b ao quadrado, portanto 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica a igual a mais 1, vezes c mais 4. Delta, portanto, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes mais 4, menos 16. Delta, portanto, igual a 9 menos 16, menos 7. Menos 7 é um número negativo. Portanto, nós não temos raiz real na função f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. Então, não existe
raiz real para a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. E, antes de finalizar, um último exemplo. Determinar se existir as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Da mesma forma que nos casos anteriores, nós devemos, para aplicar as expressões anteriores, identificar o a igual a mais 1, o b mais 3 e o c, como nós vimos, não consta, portanto, 0. Desta forma, o nosso delta será b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, 4 vezes 1, vezes o valor de c, que é 0. Portanto, o nosso delta será 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 0, 0. Então, delta menos 3 ao quadrado menos 0. Delta, portanto, 9 menos 0, delta é igual a 9. 9 é um número positivo, portanto, temos raiz real para este valor. E o x será dado por menos o valor de b menos o mais 3, menos 3, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes o valor de a, portanto, 2 vezes 1. Então, o nosso x será igual a menos 3, mais ou menos raiz de 9, 3, sobre 2 vezes 1, 2. Ou seja, temos duas possibilidades. A primeira delas é o x1 menos 3 mais 3 dividido por 2. Menos 3 mais 3, 0. 0 dividido por 2. Portanto, o x1 igual a 0. E uma segunda raiz, que vamos chamar então de x2, que é o menos 3 sobre 2. Então, x2 igual a menos 6 sobre 2. Então, x2 igual a menos 3. Logo, as raízes da função são 0 e menos 3. Estes foram alguns exemplos da determinação das raízes de uma função de segundo grau, ou melhor, de uma função quadrática. Dá para observar que, na prática, nós estamos trabalhando com equações do segundo grau. E quando eu trabalho com equação do segundo grau, não existe a solução apenas através das equações resolutivas, que nós utilizamos aqui. A expressão do delta e de x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Outras técnicas, outras estratégias podem ser utilizadas, mas não foi o caso, não foi o nosso foco na análise das raízes de uma função polinomial do segundo grau. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins. Vocês podem encontrar outros vídeos referentes a dúvidas sobre a matemática em meu canal no YouTube, que poderão ser consultados no momento que vocês desejarem. Até a próxima!